Olá, boa noite, seja bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Banco Central admite que a inflação vai ficar acima da meta este ano e IBGE registra queda no desemprego em julho. Presidente do Supremo Tribunal Federal confirma a validade do passaporte da vacina na cidade do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Começa a temporada de contratações para as vendas de fim de ano. 94 mil trabalhadores podem ser empregados. Motoristas fazem fila em São Paulo para abastecer com gasolina a 40 centavos o litro. Era um protesto de donos de postos de combustíveis. E depois de um mês internado, Pelé tem alta, deixa o hospital e vai fazer quimioterapia. E o Recife se torna a primeira capital brasileira a ter leis para combater o preconceito contra pessoas obesas. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de multivacinação de 2021, a ser realizada entre 1º e 29 de outubro, com o dia D marcado para 16. A intenção é atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ao todo, cerca de 45 mil salas de vacinação em todo o país estarão abertas com 18 tipos de imunizantes. Agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 20.425.000 pessoas recuperadas da doença. 405 mil continuam em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 596 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. A CPI da Covid marcou para o dia 19 a apresentação do relatório final. Hoje, os senadores ouviram o empresário Otávio Facuri, que é acusado de supostamente espalhar notícias falsas pela internet por meio de um site do qual ele é dono. O empresário e dono do site Crítica Nacional é acusado pela oposição de supostamente financiar informações falsas sobre a pandemia. Otávio Facuri também é suspeito de fazer ameaças aos ministros do STF e aos senadores. Ele negou as acusações, disse que é somente um cidadão com opinião. Fui alvo de campanhas difamatórias. Fui acusado injustamente e caluniado como propagador de fake news, sem jamais ter produzido uma única notícia falsa. Aliás, eu não produzo notícia, eu não sou jornalista. Eu sou um cidadão com opinião. Também injustamente acusado de financiador de discurso de ódio, sem jamais ter pago por qualquer matéria ou notícia. Tudo porque eu ousei acreditar na liberdade de expressão e defender que os conservadores e os cristãos merecem um espaço no debate público. Durante o depoimento, Facuri negou ter feito doações eleitorais diretamente para o então candidato Jair Bolsonaro e disse que não tem relação pessoal com o chefe do executivo. Sou um apoiador e não tenho relação pessoal. Durante a sessão, o presidente da CPI, senador Romar Aziz, do PSD do Amazonas, estabeleceu uma nova data para a entrega do relatório final. O documento deverá ser apresentado no dia 19 de outubro e a votação deve ocorrer no dia seguinte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, restabeleceu o decreto municipal do Rio de Janeiro que exige o chamado passaporte de vacinação para entrar em locais de uso coletivo na cidade. O ministro atendeu o pedido da Prefeitura, que recorreu ao STF depois que o Tribunal de Justiça suspendeu ontem a exigência do documento. 94% dos ainda internados no Hospital Ronaldo Gazola são de pessoas não vacinadas. É óbvio que eu discuto. Enfim, por que não, então, se cerceia o direito e a liberdade individual das pessoas? Por que está proibido fumar aqui dentro desse prédio? Por que é que a gente obriga as pessoas a usarem cinto de segurança? É um cerceamento da liberdade individual de cada um. Eu acho que são regras de convivência da sociedade, para que a gente respeite o direito coletivo, respeite, enfim, a saúde pública, principalmente. Vamos agora ao vivo para São Paulo. Os fãs de futebol respiram aliviados. É que o Rei Pelé recebeu alta hoje. E o repórter Murilo Rincon está em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo. Quais são as informações do último boletim médico? Boa noite, Milena, Augusto, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, enfim, depois de um mês de hospital,
Pelé, de 80 anos, pôde voltar para casa. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, o rei do futebol recebeu alta na manhã de hoje, mas terá que fazer quimioterapia. A gente lembra que Pelé foi internado no dia 31 de agosto para passar por exames de rotina, mas durante esses procedimentos foi identificado um tumor no cólon, que é uma parte do intestino. Pelé, então, no dia 4 de setembro, passou por uma cirurgia para a retirada desse tumor. Nas redes sociais, Pelé se disse muito feliz de estar de volta a casa e fez um agradecimento especial, tanto para a equipe do hospital quanto também para os fãs. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, de longe fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor. Fecha aspas. O rei do futebol já está de volta ao Guarujá, na Baixada Santista, onde mora atualmente. E no dia 23 de outubro, completa 81 anos de idade. De São Paulo, Murilo Rincon, para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Belo Horizonte para sancionar o projeto de lei que libera quase 3 bilhões de reais para ampliação do metrô. A visita à capital mineira faz parte de uma série de eventos que marcam os 1000 dias do governo. No desembarque no aeroporto de Confins, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por um grupo de apoiadores. Na cidade administrativa, sede do governo de Minas, manifestantes da oposição se envolveram numa confusão antes da cerimônia. Eles derrubaram grades de proteção, mas foram contidos por seguranças e policiais militares. A visita do presidente à capital mineira faz parte de uma série de eventos nas 5 regiões do país que marcam os 1000 dias do governo Bolsonaro. A cidade de Belo Horizonte foi escolhida para representar o Sudeste. 1000 dias difíceis com a pandemia, mas também 1000 dias sem corrupção. Pode haver corrupção? Pode. Pode acontecer. Mas se acontecer, não será com a participação do governo federal. Durante o evento, Bolsonaro sancionou o projeto de lei que libera 2 bilhões e 800 milhões de reais para melhorias e ampliação do metrô de Belo Horizonte, que desde a inauguração há 35 anos tem apenas uma linha em operação. Os investimentos serão complementados pela iniciativa privada, que terá direito de explorar a concessão dos serviços. Ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, o presidente liberou recursos também para o Centro Nacional de Vacinas da UFMG. Este será o primeiro centro de vacinação do país. E que justiça seja feita é resultado do trabalho de excelência desenvolvido pela UFMG. O presidente aproveitou a oportunidade para criticar o chamado passaporte de vacina, exigido em alguns estados e municípios para a entrada em determinados locais e estabelecimentos. Todos os brasileiros que assim achar que deve se vacinar, que se vacine. Mas respeitamos o direito daqueles que porventura não querem se vacinar. Nós não somos negacionistas, nós somos democratas. Jair Bolsonaro voltou a falar também sobre o impacto dos impostos estaduais na alta dos combustíveis e do gás de cozinha. Não estou comprando brigas nem acusando nenhum governador. Queremos que o parlamento regulamente uma emenda de 2001, para que cada um tenha a sua responsabilidade no preço final de qualquer produto, em especial no que está sendo discutido aqui, a questão dos combustíveis. E diante das sucessivas altas no preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou a criação de um programa social destinado a ajudar famílias de baixa renda a terem acesso ao gás de cozinha. O anúncio foi feito na noite de ontem. Segundo a empresa, o programa já foi aprovado pelo Conselho de Administração e deve durar 15 meses. A Petrobras não detalhou quando o projeto terá início. E também, numa tentativa de aliviar a pressão da alta do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que cria o Auxílio Gás Social. O benefício será regulamentado pelo Ministério da Cidadania e deverá assegurar um valor mensal às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido como CadÚnico. Em São Paulo, a campanha Combustível Transparente, que vendeu gasolina a 40 centavos o litro,
teve o objetivo de conscientizar o consumidor de que os postos não são os vilões pelos preços elevados. 10 litros de combustível a R$ 4,00? Seria um sonho? Eu nunca vi, não. Primeira vez, hein? Milagre, né? Faz tempo que eu não encho o tanque, viu? Vai ser difícil achar outra promoção dessa, viu? Pois é, a gasolina a 40 centavos foi uma ação deste posto de combustíveis na zona central de São Paulo. Mas o preço, bem abaixo do valor de mercado, não foi só para atrair os clientes, não, e sim para fazer um alerta aos motoristas de que os postos não são os responsáveis pelo alto preço dos combustíveis. Ao contrário, o preço alto do combustível é muito ruim para o posto, porque diminui o volume de vendas e gera mais dificuldade para o posto pagar suas contas. A ação, chamada de combustível transparente, gerou uma fila quilométrica. Todo mundo na expectativa de conseguir aproveitar o descontão que não se vê toda hora. Bom era se continuasse assim, né? Todo dia esse preço. Só que infelizmente isso ainda não será possível. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, esses 40 centavos no preço do litro do combustível vendido durante a ação representa hoje a margem bruta média de um posto de gasolina, que é a diferença entre o preço que o posto paga para a distribuidora e vende para o consumidor final. Valor este que tem destino certo. Com esses 40 centavos, o posto ele precisa pagar aluguel, funcionários, IPTU, taxas e licenças ambientais, água, luz e todos os custos da operação. E torcer para que no final do mês sobre alguma coisa de lucro para ele levar para casa deles. O diretor da Abralivre afirmou ainda que o preço alto dos combustíveis é ruim para toda a cadeia produtiva do país e culpa a grande parcela de impostos e tributos. Por exemplo, no preço da gasolina, tem incidência da CID, do PIS/PASEP e COFINS e ainda tributos estaduais e federais. O representante da Abralivre destacou ainda que a associação tem interesse em promover mais campanhas como essa, com o intuito de conscientizar a população e despertar a atenção dos governantes. É o que o Brasil está precisando, né? Mostrar a realidade aí, né, cara? Esse desconto é fantástico. Mas se você não conseguiu aproveitar esse descontão no preço da gasolina, o Mauro Talhaferri tem agora dicas de como economizar combustível no uso do seu carro. Para economizar combustível, a primeira dica é óbvia: deixe o carro na garagem. Faça as contas e confira se vale a pena usar o transporte público. Alguns percursos podem ser feitos a pé ou de bicicleta. E você também pode organizar um esquema de caronas com amigos e colegas de trabalho. Agora, se for usar o carro, esqueça o piloto que existe em você. A manha para economizar é manter a rotação do motor numa faixa próxima a 2.000 giros. Se seu carro tiver contagiros, é só ficar de olho. Se não tiver, fique de ouvido. E não deixe o motor fazer aquele ruído mais forte, típico de quando a gente estica a marcha. Aliás, nunca estique as marchas. Aliás, acelere com moderação. Cada pisada mais forte no acelerador é mais combustível que você injeta no motor. Freadas bruscas também não ajudam. Tente manter uma velocidade constante, suave na nave. E tem mais. Calibre corretamente os pneus uma vez por semana, troque o óleo do motor a cada 10.000 quilômetros no máximo e faça as revisões periódicas do seu veículo. E desligue o ar-condicionado. Tá bem. Então, deixe o ar numa temperatura mais moderada. Quanto mais frio, mais gasto energético. Vamos em frente? Respeite o peso máximo que o carro pode transportar, tanto para pessoas como para cargas. Em altas velocidades, deixe os vidros fechados. Isso melhora a aerodinâmica do veículo. E quando fica mais econômico usar o etanol? Faça a seguinte conta: divida o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado for menor do que 0,7, use o etanol. Se for maior do que 0,7, então escolha a gasolina. E use combustível de postos confiáveis. Combustível barato demais pode estar adulterado. Ele vai render menos e pode até provocar falhas graves no seu carro.
O Banco Central subiu para 8,5% a estimativa de inflação para o ano de 2021. A instituição assumiu pela primeira vez que a meta de inflação fixada pelo governo no teto de 5,25% não será cumprida. A taxa de desemprego no Brasil recuou e ficou em 13,7% no trimestre encerrado em julho. Ao todo, são 14 milhões de brasileiros desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso significa uma queda de 1% em relação ao trimestre encerrado em abril. Destaque para a geração de empregos com carteira assinada, que cresceu 3,5%. E por falar nisso, começou a temporada de contratações para as vendas de fim de ano. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é de que 94 mil trabalhadores sejam contratados. Vamos conferir os detalhes dessa estimativa tão positiva agora na reportagem de Giovanni César. Na região do Brás, em São Paulo, 50 mil pessoas foram demitidas durante a pandemia, segundo o levantamento da Alobras, Associação dos Lojistas do Brás. Agora, com menos restrições e mais vacinação, a chegada do final de ano já impulsiona as contratações para vagas temporárias. A Associação dos Lojistas do Brás estima que a recuperação das vagas fechadas durante a pandemia deve ocorrer entre o último trimestre deste ano e o início de 2022. A gente já recuperou entre agosto e setembro 15 mil vagas. E agora, no último trimestre, a gente imagina no mínimo 20 mil vagas aí como reposição, uma vez que a gente teve que diminuir muito as equipes aí devido à pandemia, né? Se tudo der certo, a loja do Lauro terá novamente 26 funcionários, o mesmo número de antes da pandemia. E o melhor, existe a chance dos temporários serem efetivados. A Érica, que é temporária, está de olho numa vaga fixa. Estou com emprego temporário por enquanto e eu espero ser efetivada, né? É um emprego de final de ano, é assim mesmo, né? A gente trabalha direitinho e esperar, ver o que dá. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima um aumento de 3,8% nas vendas para o Natal. 94.200 trabalhadores devem ser contratados. Em 2020, foram 68.300. São Paulo deve abrir 25.550 vagas, seguido por Minas Gerais com 10.670 e Rio de Janeiro com 7.630 vagas. Em âmbito nacional, o setor de vestuário deve responder pela abertura de 57.910 vagas e os supermercados por 18.990. Depois de uns meses sem emprego, Edneide voltou ao mercado. Não é um emprego dos sonhos, mas ela está satisfeita. Aborda clientes na rua e, por isso, ganha uma comissão sobre as compras. Tenho esse, eu gosto desse, que eu ganho muito mais. Eu tenho o meu fixo e tenho o meu que eu ganho por dia por meta. E agora no fim do ano, será que o movimento vai melhorar? Ah, vai. Muito. Os shopping centers também trabalham com expectativa positiva para este fim de ano. Segundo a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, a pandemia fechou 110 mil vagas, mas 60 mil já foram reabertas. O setor espera fechar 2021 com números próximos aos de antes da pandemia. Jéssica era cozinheira e hoje trabalha no comércio. Dá para tirar um dinheiro bom? Ou se dá. Você ganha mais hoje ou quando era cozinheira? Agora. Ganho mais agora. Sua expectativa para o fim do ano? É que tudo vai melhorar, né? Com certeza. E hoje o empresário Luciano Hang visitou a sede da Rede TV. O dono da rede de lojas Avan chegou à tarde acompanhado de sua equipe e foi recebido pelo vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, e pelo superintendente de jornalismo, esportes e digital, Franz Vassek. Hang conheceu os estúdios da emissora e a redação do jornalismo. A visita do empresário acontece um dia depois dele ter sido ouvido pela CPI da pandemia no Senado. Hang falou sobre seu depoimento na comissão durante uma participação no programa Alerta Nacional, em uma entrevista ao repórter Ed Polo e ao apresentador Siqueira Júnior. Foi muito importante para a população brasileira ver o que é narrativa de fatos, né? Eu até comentei ontem, eu estava na CPI das narrativas e eu consegui
pergunta e resposta, mostrar para a população brasileira, para os brasileiros que pagam impostos, os brasileiros que querem desenvolvimento, trabalho, alegria, que realmente nós precisamos ter um Brasil de desenvolvimento, não ficar olhando no retrovisor com uma CPI que eu acho que não ajuda nada o Brasil. Antes da entrevista, o empresário Luciano Hang participou das gravações do programa Mega Senha. Além do game show, Hang também gravou para o Opinião no Ar, apresentado por Luiz Ernesto Lacombe. Agora, imagine essa situação. Além da dor de perder um ente querido, 2 famílias no Rio de Janeiro vivem um drama. Os corpos de 2 idosas foram trocados e um deles acabou sendo cremado por engano. Hoje, a filha de Gessélia Barbosa esteve no Hospital Municipal Ronaldo Gazola para entregar as cinzas que ela achava serem da mãe. A idosa de 89 anos morreu na semana passada. Ela havia sido internada no Hospital Salgado Filho por causa de uma fratura no fêmur. Na unidade, a idosa contraiu Covid e a cirurgia foi adiada. Com o agravamento da doença, Dona Gessélia foi transferida para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência no tratamento da Covid. Na última sexta-feira, a filha dela reconheceu o corpo errado. Abre um tiquinho só o rosto, assim, mal, e a gente não pode chegar perto. O corpo cremado é da dona de casa Josefa Figueira da Silva, de 69 anos. Ela também foi vítima da Covid-19 e morreu no último sábado. Foi a família dela que, ao fazer o reconhecimento do corpo, desconfiou da troca. Um erro dessa natureza, não quero nem... Eu quero que enterre minha mãe agora, sabe? Que a gente está sofrendo demais. A família da dona Josefa, né, que é essas cinzas aqui, e a nossa família que está lá com o corpo. Foi feita a cremação porque ela tinha externado isso para uma sobrinha. Segundo os familiares das vítimas, o hospital vai custear o sepultamento da dona Gessélia e também um lugar para guardar as cinzas da dona Josefa. Hoje, o secretário municipal de saúde esteve aqui no hospital e reforçou que as medidas estão sendo tomadas. Houve um erro no reconhecimento e houve um erro de procedimento de funcionários do hospital. Isso já foi apurado, a gente já constatou esse erro, a sindicância ainda está em curso. Infelizmente, esses profissionais não vão continuar trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Hoje, quase uma semana depois das mortes, as famílias das idosas só querem fazer a despedida. A advogada que representa as 2 famílias diz que elas vão recorrer à justiça contra o município. No momento, não tem reparação, não tem como voltar ao estado da cor dessa senhora que estou carregando aqui nos braços as cinzas. Então não tem como reparar. O que o hospital vai reparar como um erro? Não tem, a não ser realmente entrando na justiça para tentar amenizar, né, via judicial, todo esse sofrimento. 12 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um ônibus, uma van e um caminhão ontem à noite em Eunápolis, no sul da Bahia. A batida aconteceu em um trecho da BR-101, no distrito de Mundo Novo. De acordo com a Polícia Rodoviária, o último vagão do caminhão bitrem, carregado com toras de eucalipto, se desprendeu numa curva, rodou na pista e atingiu a van e o ônibus que vinham no sentido contrário. Passageiros do ônibus usaram o celular para gravar as imagens. É possível ver as vítimas no chão, sendo socorridas por parentes, amigos e paramédicos do SAMU. Pela manhã, foi possível ver o tamanho da destruição. A carroceria do ônibus virou um monte de ferro retorcido. A situação desse ônibus. Entre os internados, 5 estão em estado grave. Os motoristas do ônibus e da van morreram no local. Já o condutor do caminhão teria fugido após o acidente. Em nota, a empresa dona do veículo que transportava as toras de eucalipto disse que houve uma falha mecânica e que está prestando apoio às vítimas. Também por meio de nota, a companhia responsável pelo coletivo informou que presta assistência aos passageiros. Que tragédia. Agentes da Polícia Federal cumpriram hoje mandados de busca e apreensão na Global Gestão em Saúde, em Barueri, Grande São Paulo. O objetivo da Operação Acurácia foi encontrar provas de esquemas fraudulentos utilizados para sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.
8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Grande São Paulo e em Minas Gerais. O alvo foi a empresa Global Gestão em Saúde, que pertence a Francisco Emerson Maximiano, mesmo dono da Precisa Medicamentos, investigada na CPI da Covid por denúncias de irregularidades nas negociações da compra da vacina indiana Covaxin. O Ministério Público Federal também apura o envolvimento da Global em irregularidades na venda de remédios contra doenças raras ao Ministério da Saúde, chefiado por Ricardo Barros entre 2016 e 2018. Em nota, os advogados de Francisco Maximiano afirmaram não haver elementos para justificar a operação. A Polícia Federal prendeu hoje uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. As investigações da Operação Tentáculos começaram após a prisão de um homem em flagrante que revelou todo o esquema de uma organização criminosa responsável pelo envio de entorpecentes para a Europa e Oriente Médio. A Polícia Federal descobriu inúmeras ligações do grupo com outras organizações. Mais de 38 quilos de cocaína foram apreendidos durante as investigações. Antes da operação desta quinta-feira, 2 pessoas já haviam sido presas. Os suspeitos podem responder por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Gabriela de França. Boa noite, Milena, Augusto. Ótima noite para você de casa. Olha só, o mês de outubro vai começar com chuva em boa parte do Brasil. A gente vê aqui, olha só, verde claro, que pega praticamente todo o país. É uma chuva mais leve, isolada. Agora, chuva forte para valer, mais intensa aqui, entre Rondônia e Roraima, pegando aqui o Amazonas, e no sudeste do Brasil, viu? Onde tem uma passagem aqui de uma frente fria que vai provocar ainda bastante instabilidades entre o sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e também áreas aqui do norte do Paraná. Na capital paulista, atenção, teremos chuva forte nos próximos dias, principalmente aqui, olha, no final de semana. Amanhã uma chuva mais isolada, máxima de 25, 28 graus aí nos próximos dias. No Rio de Janeiro, a situação é bem parecida para os cariocas, tá? Temporal forte, com trovoadas, principalmente no sábado, no domingo. Mesmo assim, as temperaturas ficam altas por lá, ar bastante abafado com máxima de 32 graus. Sexta-feira vai ser de sol e calor lá em Vitória, com máxima de 27 graus. Nada de chuva também em Salvador, com máxima de 29. E Fortaleza, o sol brilha forte o dia todo e faz calor de 32 graus. Agora em Manaus, chuva forte e máxima de 34 graus. A temperatura chega aos 39 em Cuiabá. E só aqui no sul do Brasil, gente, que as temperaturas ainda ficam um pouco mais amenas, tá? Aqui em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 24 graus. E olha só, para encerrar, tem alerta para tempestade nos próximos dias em Santa Catarina. É chuva forte com ventos que podem chegar aí a 70 km por hora. Tem chance de granizo e tudo isso, gente, pode aí provocar, né, enchente, também deslizamento. É mais para o final de semana, mas já fica o aviso aqui para vocês. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você de casa e uma ótima noite para vocês aqui. Até amanhã. Obrigado, Gabriela. Boa noite. Tchau, tchau. O Recife se tornou a primeira capital do Brasil a ter uma legislação específica para o combate ao preconceito contra pessoas obesas. 2 leis com essa finalidade já estão em vigor no município. Bonita de rosto e de corpo. As curvas volumosas de Carla são marcas de uma história de resistência em uma sociedade ainda intolerante com pessoas gordas. A gente vai ouvindo essas coisas, que a gente não é capaz, que a gente é preguiçoso, né, que a gente não vai desenvolver bem porque é gordo. E aí a gente vai sendo rotulado por essa série de frases gordofóbicas que deixam a gente numa situação bem delicada. Para combater a discriminação contra pessoas gordas, a Prefeitura do Recife aprovou 2 leis que já estão em vigor. Uma delas institui o Dia contra a Gordofobia. E para que as novas gerações possam aprender a respeitar a diversidade de corpos, uma segunda lei determina que professores da rede municipal sejam capacitados para trabalhar o tema entre os estudantes. O município também terá que adaptar as carteiras escolares para acomodar todos os tipos de corpos, como explica a autora da lei, vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB. Imagine uma criança na escola sendo chamada de bolota, de elefante todo dia, como é que a autoestima dessa criança chega quando ela é adolescente.
Quando a gente fala de mulheres, esta pecha de gorda é muito maior. A gente tem que lutar contra esse tipo de preconceito que tanto faz sofrer a alma das pessoas. O tema gordofobia sempre rola na rodinha de amigos dessa adolescente. Aqui no colégio, meus amigos pelo menos, a gente sempre conversa muito sobre o respeito, porque é uma coisa que antigamente muitas pessoas não tinham, porque achavam que era tudo liberado, mas hoje em dia a gente vem pregando mais o respeito, até porque o preconceito é crime. Muito bem. O Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina divulgou hoje que mais de 18 milhões de argentinos viveram à sombra da pobreza durante o primeiro semestre deste ano no país. Apesar dos dados alarmantes, o número é 0,4% menor se comparado com o do mesmo semestre de 2020. Já a taxa de indigência se manteve em 10,7%, o que equivale a quase 5 milhões de argentinos em condições de extrema pobreza. São Paulo, em sua imensidão, reserva surpresas. E no meio da cidade existem plantações de café e até fazendas verticais que produzem hortaliças. Confira na reportagem de Guilherme Lopes. Entre o cinza das construções no coração de São Paulo, a natureza também tem seu espaço. Acredite, na Vila Mariana, na Zona Sul, o cafezal ainda é herança do século passado e segue preservado na sede do Instituto Biológico. Os 2.000 pés de cafés estão espalhados por uma área de 10 mil metros quadrados. É um patrimônio que ainda produz 600 quilos de café por safra. O cafezal, no começo, o Instituto Biológico foi criado para o controle da broca do café na década de 30. E desde então, como ele diz respeito à origem, ao histórico, o primeiro cafezal foi plantado na década de 50. Hoje ela já serviu no passado para todas as pesquisas, inclusive de controle químico. A plantação deverá ser ampliada em breve, com uma variedade maior de tipos de cafés. Vamos começar plantando na parte de baixo, tirando 1.000 plantas e repondo com 4 variedades mais promissoras no estado, para a gente ver se a gente consegue dar indicadores dessas variedades em relação ao comportamento, à produção, à incidência de pragas e doenças. E a cidade também expande o verde para cima. Para entrar nesse laboratório é só desse jeito. Num primeiro momento, a luz violeta chama a atenção, mas ela só está aqui para simular os raios solares na medida certa. No galpão, na zona oeste da cidade, são produzidas mais de 1 tonelada de hortaliças por mês. A torre tem 10 níveis, são 7 metros de altura que produzem hortaliças em um ambiente controlado diariamente. Segundo os cálculos dos idealizadores, essa fazenda vertical é 150 vezes mais produtiva por metro quadrado que uma plantação convencional. Um dos cofundadores garante que a produção tem muitos benefícios, que vão desde a qualidade, sustentabilidade e eficiência. Com esse método, a economia de água chega a 95%. O nosso método de produção aqui, ele é da produção em ambiente controlado, né? Então a gente garante que todas as condições que a planta precisa naturalmente, né? Seja temperatura, umidade, toda a parte nutricional, iluminação, ela recebe na dose adequada. As verduras abastecem o varejo em alguns pontos da cidade. E a expectativa é ampliar o projeto para chegar a uma produção de 3 toneladas. Até domingo, a Sociedade Hípica Paulista recebe o Campeonato de Salto Indoor. O evento, que conta com o apoio da Rede TV, vai receber convidados especiais. Neste ano, tem até campeão paralímpico. Um dos eventos de hipismo mais badalados da América Latina é este aqui. O Campeonato de Salto Indoor da Hípica Paulista, que atrai todos os holofotes da modalidade e chega à 31ª edição. Já é tradição no Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Hípica Paulista. Os maiores nomes do hipismo brasileiro passam por aqui para competir ou para prestigiar. Esse ano não é diferente e tem presença especial de um atleta paralímpico. Rodolfo Riscala tem 34 anos. Começou no hipismo aos 8. Ele veio ao evento para prestigiar e mostrar a maior conquista de toda a carreira até agora.
a medalha paralímpica de prata nos Jogos de Tóquio, na prova de adestramento da classe 4. É o sonho de todo atleta de alto nível e voltar para casa com uma medalha. No meu caso, vou ter uma medalha de prata, enfim, a gente está super feliz, é sempre uma emoção. Emoção e superação. Em 2015, Rodolfo Riscala teve meningite bacteriana. Ficou em coma e precisou amputar todos os dedos da mão direita, alguns da esquerda, e também amputou parte das 2 pernas. Tudo isso aconteceu perto da Paralimpíada do Rio em 2016. Agora, em 2021, o ano está sendo especial. Eu sou paulista, eu conheço a hípica desde sempre, foi um dos primeiros lugares que eu também competi. Aí já trabalhei aqui durante alguns anos, né? Tinha meus alunos, enfim, antes de eu mudar para a Europa. O Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até o próximo domingo. É um programa para toda a família. E a cobertura completa da competição você confere aqui no Rede TV News. Ficamos por aqui, né, Milena? Uma boa noite para você. Obrigado pela sua audiência. É isso aí. Boa noite e até amanhã.